Olá galera do Encartaz, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Eric Reis, estamos aqui com o Alexandre, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Eric. Obrigado você. Ele é da peça Abnegação. Primeiramente, o Brasil, nos últimos tempos, tem estado ligado muito com a política. Como tem sido como que o público tem recebido a peça logo nesse momento? Então, das aberturas de processo que a gente fez antes da estreia aqui, né, que é a estreia, a gente reparou que, pelo menos em São Paulo, a conexão que o público faz entre a peça e a realidade é muito direta, assim. A peça ela se baseia em alguns fatos que em São Paulo são muito vivos e estão meio ainda como uma fantasmagoria rondando. Aqui em Curitiba eu senti que não é tão forte isso como lá, porque é um outro estado e tal, né? Então até uma coisa que normalmente eu não falaria, não pretendo ficar falando muito disso, mas existe essa, a gente se baseou um pouco no caso do prefeito Celso Daniel, que foi um prefeito de Santo André de 2002, que foi assassinado e foi um crime muito polêmico e tal, um processo que está judicialmente até hoje aberto, ainda não fechou, 12 anos depois. E em São Paulo isso é muito vivo, assim, então quando as pessoas assistem a peça lá na hora, eles vêm falar, nossa, mas é o Celso Daniel. Enfim, aqui não se trata de uma peça documental, né, uma peça, uma criação ficcional, mas se baseia nisso. Em São Paulo essa relação é super direta. Aqui o que eu percebi é que não é tão direta com o caso em si, mas é muito direta com as questões que estão aí, é, enfim, na imprensa, né, por aí, acontecendo. Rondando a sociedade no momento atual. Exatamente, exatamente. E essa pesquisa toda sobre a política, sobre como funcionam os partidos, como é que foi esse processo? Bom, na verdade a gente iniciou essa pesquisa em 2013, para estrear em 2014 o Abnegação 1. Não era a ideia ser uma trilogia, era uma pesquisa que era sobre o PT. No Abnegação 1 a gente tratava do PT atual, né, do momento atual do partido. E daí o que aconteceu é que quando a gente percebeu, a gente olhou para aquele material que a gente tinha e falou, puta, a gente precisa falar de como isso começou, né, como essa situação atual começou. A gente faz um trabalho, a gente a maioria petista, né, tem um lance de uma crítica de dentro, assim. Então é uma coisa que dói muito na gente mesmo fazer. E daí a gente olhou e falou, puta, a gente precisa entender melhor como isso começou, né? E daí a gente voltou 15 anos atrás, para 2002 mais ou menos, que é o momento que o PT chegou ao poder nacional. E daí que foi concomitante a esse assassinato do Celso Daniel e do Toninho do PT que foi em Campinas, coisas aí que aconteceram, foi um momento meio forte do partido e a gente então se aprofundou muito nisso para a Abnegação 2 e já percebeu que ia ter que ter um terceiro também, que é sobre a fundação desse partido. Então a ideia é muito entender a trajetória do PT, que para a gente tem muito a ver com entender a trajetória da esquerda e tentar perceber o nosso lugar enquanto esquerda nesse momento, assim. Certo. E quanto a quem não assistiu a parte um, ela consegue compreender a parte 2? Como que fica isso? Ah, totalmente, porque na verdade isso também acontece. A gente faz um trabalho em que o principal não é tanto tratar a política como um assunto, mas como o que gera a própria forma da peça. Então, ou seja, a peça um ela tem uma forma teatral totalmente diferente da 2. O texto é totalmente diferente, então no primeiro texto ele é um texto mais alusivo, que nunca se sabe do que eles estão falando, você fica o tempo inteiro em dúvida sobre do que se trata essa peça. Na peça 2 é o contrário, todo mundo só diz o que tem em mente e tal, isso gera uma linguagem teatral totalmente diferente, mais distante do realismo. A luz é diferente, não tem cenário nenhum que não tem, as personagens não são as mesmas, então não tem uma continuidade de fábula, vamos dizer assim. Tem uma continuidade só de tema. É mais ou menos parecido com, por exemplo, a trilogia do Vertigem, a trilogia bíblica do Vertigem, né? Que você vê o Apocalipse, não tem nada a ver com o livro de Jó, tem nada a ver com o Paraíso Perdido. Você pode ver, enfim, são linguagens diferentes, são peças diferentes, são lugares diferentes, é meio isso, assim. Então, Apenas tratando do mesmo tema. exatamente, é um assunto que perpassa tudo. Já que nós estamos no 2, o 3 já está sendo trabalhado? Não, na verdade assim, porque a estreia foi, a gente estreou realmente aqui logo depois a gente fez uns ensaios abertos e já estreou aqui. Então não tivemos nem tempo ainda de entender direito. A gente já sabe o que vai ser. A gente vai se voltar justamente para o início, do começo da fundação do partido, tentar entender esse momento em que a utopia era realmente mais forte, operava como um fator agregador ali entre aquelas pessoas, né? Então, antes
dessa trajetória aí se tornando algo que ela mesma não imaginava que ia se tornar. E deixa um recado pro público de casa, faz o convite para eles. Bom, queria convidá-los a assistir hoje o Abnegação 2, O Começo do Fim, lá no Teatro Guairinha, às 21 horas. Espero que a peça agrade a todos. Então é isso aí, galera, o convite está feito e continue acompanhando o Em Cartaz para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo cultural de Curitiba. Até mais.